Eu já tô com 50 mil palavras e quando você acha que sobreviveu, o apocalipse continua. Hoje eu vou falar sobre edição. Oi, meu nome é Lois. Mentira. Meu nome é Dana, eu sou do Conversa Cult e eu decidi continuar o diário de escrita falando sobre edição. Porque mais cedo ou mais tarde você vai chegar nessa parte e é algo tão diferente que às vezes eu acho que as pessoas deveriam começar pela edição. Não realmente começar, mas depois que você faz a edição, você aprende que tudo na história tem salvação. Tudo que eu escrevi no NaNoWriMo, na verdade não é a história inteira, porque agora eu tô editando um conto que eu escrevi no iniciozinho. Bem, mas tudo tava uma porcaria. Não qualquer porcaria, porque eu sempre falo pra você escrever porcaria, mas realmente ruim. Acho que eu me superei na quantidade de ruim, porque tava muito difícil escrever essa história. Pra vocês terem uma ideia, olha só como a história termina. A última coisa que eu escrevi. Ei atacou, Cass entrou em ataque e acabou a história. E eu não sei mais o que escrever, minha história terminou. Deixa eu repetir essas sábias palavras. E aí atacou, Cass entrou em ataque e acabou a história. Eu não sei mais o que escrever, minha história terminou. Eu não sei nem o que eu tava usando quando eu escrevi esse negócio, porque, sinceramente, e Cass entrou em ataque. Eu não sei nem o que é entrou em ataque. Mas então acho que já deu pra ter ideia do quão ruim estava. E não estava só ruim, estava tão ruim que eu não conseguia nem ler a história direito. Fui ler a história toda pra poder editar, né, saber tudo que eu escrevi, mas eu não conseguia, porque tava tão difícil de escrever que às vezes eu, quando começava no dia seguinte, eu começava de um tempo um pouco antes da última vez que eu parei. Então se ele termina caindo do chafariz, no dia seguinte eu começava com ele antes dele cair do chafariz e reescrevia tudo isso. Então a história às vezes ficava meio encaixada, às vezes eu tinha ideia de momento aleatório, ou seja, ficou uma bagunça. E só para completar, eu ainda estava viajando no início do NaNoWriMo, então eu não tinha o meu computador, não tinha tudo certo, então eu ia escrevendo a história onde eu podia. Então eu escrevi no computador do meu irmão, no notebook do meu pai, no meu notebook, no meu computador, ou quando eu estava por aí em papel. Então eu tenho pedaços, trechos da história divididos em bloquinhos que eu escrevi em vários lugares. Eu sinceramente não sei nem se eu consegui juntar tudo, porque eu espero que eu não esteja perdendo nenhuma parte legal da história que eu tive ideia no meio dessa bagunça. Pior ainda, existe um motivo muito claro, muito certo para eu não escrever em papel, que é a minha letra. Não sei se vai dar pra ver direito, tentar entender alguma coisa, mas é como se eu estivesse escrevendo receitas de médico. E depois, para eu tentar entender o que eu escrevi para passar pro computador os trechos da minha história, é uma tristeza. Mas ainda há luz no fim do túnel, mesmo quando você faz tudo isso. Então, depois de uma semana de procrastinação, com estreia de Em Chamas e mais um monte de coisa que eu inventei, é claro, eu decidi finalmente editar. Tava tudo tão ruim, tão bagunçado, que até para editar era difícil, porque eu tinha que ficar tentando encaixar toda a história em uma ordem certa para poder recuperar e começar a reescrever tudo de um jeito direito. De me forçar a fazer isso, as coisas acabaram melhorando. Agora a minha história tá chegando a uma estrutura de micro capítulos, antes não tinha, era tudo uma coisa direta e toda bagunçada. Agora também eu tô conseguindo alcançar um tom no que eu tô dizendo, então tá tudo mais padrão. Ainda tá muito ruim, porque a edição não é algo que você faz direto e a história fica perfeita. São várias etapas, como camadas e camadas e camadas, até a história ficar pronta. E mais do que isso, mais do que melhorando e refinando a história, eu meio que agora tô reentendendo o que eu escrevi. Então eu consigo
pensar em novas mudanças, coisas que não estavam muito certas. Eu tô agora tendo ideias para encaixar tudo direito até o final, que eu consegui ter umas ideias e talvez mude o meu desfecho e mude de uma forma que encaixe muito melhor na história, e antes eu não estava conseguindo de jeito nenhum ter essa ideia. E aí atacou, Cass entrou em ataque e acabou a história. Eu definitivamente preciso mudar o final. Usando de base uma metáfora que o John Green fez para explicar o NaNoWriMo, ele diz que o NaNoWriMo é como se você estivesse cavando matéria-prima. Se você fosse um escultor, você estaria juntando toda a argila para ir esculpir a sua estátua. Então o NaNoWriMo é mais um trabalho braçal. É uma coisa que você tem que enfiar mesmo a mão na areia e pegar o que você vai usar. Já a edição que vem depois é como se você já tivesse com aquele monte de argila, areia, sei lá o que você está fazendo, e aí você tivesse que começar a trabalhar em cima daquilo. Você pega, começa a separar, você começa a entender, você vai tirando camadas do seu trabalho até ele ficar uma estátua que você quer. É a mesma coisa escrita. Então é um trabalho contínuo e que você vai sempre melhorando. Mesmo que no início pareça, sei lá, um monte de areia sem sentido, no final você consegue construir algo com formas e algo que você gosta bastante. E até por isso que a edição é algo tão legal que às vezes eu acho que a pessoa deveria passar antes da escrita. Porque depois que você edita, você aprende que a sua história pode chegar onde você quer. Isso te dá uma confiança enorme na próxima história que você vai escrever, porque você pode escrever o lixo que for, ter certeza de que quanto mais você se forçar a trabalhar naquilo e buscar soluções, você vai chegar aonde você imagina. Então, por hoje é só. O último tópico no meu roteiro em que eu deveria falar está escrito: está dentro de você. Não faço a mínima ideia do que eu deveria dizer relacionado a isso. Então, está dentro de você. Até a próxima semana.